E é reforço, porque isso aqui confunde muito, o que é reforço positivo e negativo. E qual a diferença entre reforço negativo e punição negativa? Uhum. Tá. A gente remonta isso a Skinner, né, que foi quem cunhou esses termos. Acontece que o contexto que ele estabelece para dizer o que é reforço e o que é punição são diferentes de como a gente usa essas palavras no nosso cotidiano. Né? Então, o contexto de Skinner, ou seja, cientificamente falando, reforço é tudo aquilo que começa ou mantém um determinado comportamento. Então, qualquer coisa capaz de que o animal tenha interesse suficiente para começar um comportamento ou para se manter fazendo aquele comportamento, isso enquadra em reforço. Punição é o contrário de reforço, ou seja, a punição diminui ou extingue um determinado comportamento. Esse são palavras do Skinner. Eu posso concordar ou não com o termo de chamar de punição ou não. Positivo e negativo tem a ver com a apresentação de estímulo. Né? Então, quando você apresenta um estímulo, isso é positivo. Quando você retira um estímulo, é negativo. Então, quais as situações em que você apresenta um estímulo? Quando você coloca um brinquedo que o teu bicho gosta e aí você vai promover uma interação, vai aumentar um determinado comportamento. Se aumenta comportamento, então você está usando um reforço, e como você apresentou uma coisa que ele gosta, é um reforço positivo. Agora, quando você chama esse bicho para brincar com você e você retira algum objeto que ele não gosta, você está retirando um estímulo, você está fazendo então um reforço, porque você está aumentando a taxa de resposta, está aumentando o interesse desse animal em fazer aquele determinado comportamento, retirando um determinado estímulo. As punições são todas as vezes em que a diminuição ou extinção de um determinado comportamento. Eu quero que o meu animal pare de me bicar. O que eu estou te pedindo? Né? Eu estou te pedindo para fazer uma punição. Né? Acontece que falar, mas eu vou chamar de punição, eu querer que o bicho pare de me bicar. Acontece que esses termos não dependem de nós, né? Eles já foram cunhados por Skinner e eles estão aí, a gente concorde ou não, esses são os termos. E o que acaba acontecendo é que várias pessoas confundem punição com coerção. Coerção é quando a gente infringe dor ou qualquer desconforto. Né? E agora sim, na coerção, a gente está falando em bater no bicho. Né? E aí entra numa outra categoria que, inclusive, está fora do condicionamento operante, está fora do que o Skinner previu. Então, o Skinner prevê reforço e punição, positivo e negativo. Um aumenta comportamento, outro diminui, um apresenta estímulo, outro retira. Né? Tão simples quanto isso. E bater no bicho chama-se coerção e não punição, segundo Skinner, segundo a teoria. Né? É essa que a gente segue. Gente, vocês Espero ter respondido. entendem. Eu sigo uma linha e que essa linha ela funcionou até hoje bem, que eu utilizo reforço positivo, ou seja, eu chamo de outro nome, de boas experiências. Eu tento proporcionar sempre boas experiências para eles, em detrimento a aquelas experiências que eu não quero. Então, vou dar um exemplo. O bicho ele tá atacando o outro. Já aconteceu aqui dentro, graças a Deus foi coisa pouca, mas já aconteceu do Dudu atacar, nem me lembro exatamente quem que ele estava atacando, mas resolveu atacar alguém lá. E começou a ter um atrito ali que começou a ter uma certa constância. O que eu fiz? Eu aumentei o nível de boas experiências com ele não fazendo isso. Até certo ponto eu estou retirando aquilo que eu não quero, mas dando um exemplo mais prático aqui na coisa, então o que eu fiz? Eu
basicamente, eu dei um exercício que funciona muito bem. Eu coloquei os dois, um em cada perna, meu, sentado, e a partir do momento que ele tinha um comportamento bom, eu reforçava aquele comportamento bom. Aí ele começa a entender, bom, vale a pena eu ter esse comportamento bom. A partir do momento que ele não tinha um comportamento bom, eu simplesmente ignorava aquele comportamento que não era bom e reforçava muito aquele que eu achava que era o bom nele. Isso em pouco tempo, claro que poderia não ser em pouco tempo, mas no caso foi em pouco tempo, ele entendeu isso e parou de ter um conflito. Eu dou um outro exemplo, enquanto a Adja não vem, e o Humberto, de repente, quer complementar alguma coisa, eu acho também, com um exemplo muito fácil de entender do cachorro que tem mania de pular em você. Aí você não quer que o cachorro pule em cima de você. E tem gente que faz o quê? Grita com o cachorro, chuta. O que eu faço? Eu simplesmente impeço que ele pule em mim. Ou seja, ele vem tentar pular em mim, eu só ponho a mão impedindo que ele pule em mim, mas eu não falo nem não. Só impeço. Ele vai fazer isso uma vez, duas, na terceira ele senta, porque é a coisa natural dele fazer. A partir do momento que ele sentou, eu reforço. Reforço, vou lá, abraço, muito bem, que legal, que tal. E se for o caso de petisco, a minha border, por exemplo, não quer nem saber de petisco, é bolinha que ela gosta e tal. Pô, basta você fazer isso algumas vezes, ele vai perceber, putz, eu ganho muito mais, seja ele um apoio emocional, seja ele uma bolinha, seja ele um petisco, a minha experiência é muito melhor desta forma, sem precisar ter nenhum tipo de agressividade ou de... Isso, eu uso sempre isso e para mim funciona muito bem. Claro que tem situações, aí o Humbertão também pode complementar, o Arthur também, de situações críticas. Por exemplo, até o Chris Beadle deu esse exemplo pra gente quando veio aqui, né? Teu bicho tá com mania de voar no fogão aceso. Você tem que... Bom, primeiro, a primeira alternativa, não deixa o fogão acessível a ele de alguma forma, né? Senão você vai correr esse risco. Mas eu não tenho como não deixar o fogão aceso de alguma forma. Aí você pode tentar fazer alguma coisa um pouco mais radical para que ele evite aquela ação que é perigosa. Mas eu diria que 99% dos casos que eu já participei, eu em proporcionando uma experiência positiva para ele, resolve boa parte dos problemas. Eu queria complementar aí com uma pergunta, na verdade, para o Humberto, Maurício, que eu estava lendo algum tempo atrás um artigo que era traduzindo a importância de dizer não à sua ave, ao seu papagaio. E acabou me gerando uma discussão, até com alguns amigos, que os pseudácidos são aves sociais, então eles vão se comunicar um com o outro, dizendo que ele não aceitou tal comportamento. Só que isso é uma linha muito tênue entre você gerar um reforço positivo àquela interação da ave, por exemplo, você despertar um barulho, gerar sua atenção para a ave, para algo que ela não goste. E como eu não consegui concluir ler o artigo e acabei até perdendo, eu queria entender um pouco mais aí de vocês, até para enriquecer um pouco aí, onde é que fica essa diferença entre o dizer não e acabar gerando um reforço positivo através de uma fala mais alta, de uma expressão sua para a ave? Eu vou alimentar a resposta do Humberto, dizendo que eu também dou isso como exemplo de eu não reforçar aquilo que eu não quero. Eu me peguei fazendo isso, aliás, as aves me ensinaram, inclusive, a me comunicar com meus filhos. Então, teve um dia que o Bruno aqui pediu alguma coisa e eu não ouvi o que ele me pediu. Aí ele gritou na segunda coisa, um grito meio agressivo até. Quero não sei o que e tal. E na hora que ele gritou, aí eu escutei, eu fui responder para ele. Mas eu falei, pô, não é assim que eu quero que ele se comunique comigo. Então, eu não vou reforçar aquilo que eu não quero. E vai aí, Humbertão. Tá. Uma coisa que eu acho que é bastante importante, que foi o que você acabou fazendo, é o chamado de substituição de comportamento, né? Então, é quando o animal vem te bicar e, ao invés dele te bicar, você dá um pedaço de noz para ele. A primeira coisa que eu já fiz isso com vários papagaios, é muito legal, porque o bicho vem todo agressivo,
né? E você dá um pedaço de noz, ele pega a noz, ele fica te olhando, ele fala assim, por quê? Né? O que eu tô fazendo que agora eu tô ganhando um pedaço de noz? De que mundo você vem? Né? E o que a gente vai fazer com a continuidade disso? A gente vai substituir aquela agressividade, aquele comportamento agressivo, aproveitando a interação. Então, o animal está querendo interagir comigo. Só que ele está tentando interagir comigo, tentando me bicar. O que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, vamos interagir, mas não desse jeito. Né? Eu vou conduzir a interação para que isso seja uma coisa legal, para que isso seja uma coisa gostosa. Então, essa substituição de comportamento é algo que dá para ser usado, é uma excelente técnica de treinamento.